Olá, alunos! Voltei e agora a gente vai falar um pouquinho da psicopedagogia diante do fracasso escolar, diante da intervenção dentro da escola. É quase uma preparação para nosso próximo módulo, né? É uma ponte para o nosso próximo módulo, que a gente vai falar mais efetivamente sobre avaliação e diagnóstico e intervenção. Então, agora a gente vai fazer essa ponte entre os processos de aprendizagem, o fracasso escolar, né, que é os contextos da escola, e como a psicopedagogia atua nesses contextos, para a gente chegar na intervenção. Mais uma vez, como sempre, as referências continuam lá no módulo arquivo, e a atividade dessa semana também vai ser bem interessante, subjetiva e individual. Então, o objeto de estudo da psicopedagogia deve ser entendido a partir de 2 enfoques, o preventivo e o terapêutico. O enfoque preventivo considera o objeto de estudo da psicopedagogia o ser humano em desenvolvimento, enquanto educável. Seu objeto de estudo é a pessoa a ser educada, seus processos de desenvolvimento e as alterações desses tais processos. Então, a gente vai trabalhar nessa disciplina mais essa psicopedagogia preventiva dentro do contexto escolar, muito menos clínica e muito mais institucional. E o enfoque nesse preventivo, nesse institucional, é que o ser humano em questão ele está em processo de desenvolvimento, ele é um educando, ele está sendo moldado. Então, o objetivo de estudo dessa psicopedagogia é entender esses processos de aprendizagem, como a gente falou, de contextos sociais com o fracasso escolar e as alterações desses processos para saber aonde a gente pode intervir para facilitar para o nosso aluno e para a instituição. Assim, então, atualmente a psicopedagogia trabalha com a concepção de aprendizagem segundo o qual participa desse projeto o equipamento biológico, lembra lá do outro módulo, né? O indivíduo biológico, as suas disposições afetivas e intelectuais, né? Suas interações com o meio, as relações desses sujeitos e as condições socioeducacionais. Quem é o sujeito, com quem ele interage, como ele aprende, qual é o contexto dessa aprendizagem. E embora a psicopedagogia tenha nascido com o objetivo de promover uma reeducação das crianças com problemas de aprendizagem, infelizmente, quando a gente fala de psicopedagogia e quando a gente fala de psicologia escolar, elas nascem dessa forma bastante distorcida, né, de que como a gente conserta os alunos problemáticos, como a gente avalia, diagnostica e conserta, ou se a gente não consegue consertar, a gente dá um laudo e diz que ele é um fracasso e pronto. É assim que ela nasce. Mas hoje ela atua principalmente na prevenção do fracasso escolar, que é aquilo que eu falei, olhando tudo de uma forma muito mais abrangente, sem procurar um culpado, sem procurar um laudo, sem procurar um responsável exclusivo para o problema, mas entendendo que o problema é multifatorial, então ele tem que ser trabalhado de forma multidisciplinar. E aí, quais os norteadores do trabalho do psicopedagogo dentro da escola? Lembrando que esse é o nosso recorte da psicopedagogia institucional. O distúrbio de aprendizagem deve ser encarado como uma manifestação perturbadora que envolve integralmente o sujeito afetado. Então, existe o fator biológico de distúrbios de aprendizagem. Existe, a gente não pode fingir que não, porque tem muito mais coisas afetando. A gente tem um distúrbio de vários distúrbios de aprendizagem que podem ser apresentados pelo sujeito e que integralmente faz com que esse sujeito sofra nesse sistema engessado, e a gente precisa descobrir como é que a gente intervém para cada distúrbio e como a gente melhor pode desenvolver aquela criança mesmo ela apresentando um distúrbio de aprendizagem. O desenvolvimento infantil deve ser considerado numa perspectiva dinâmica e nela deve ser estudado os distúrbios de aprendizagem. Então, lembrando que a criança está em processo de desenvolvimento e às vezes por ela não estar no mesmo tempo que as
demais, aí pensando na curva de normalidade do Piaget, né, da aprendizagem espiral, às vezes ela demorou um pouco mais numa etapa, por isso que ela está um pouco atrasada, isso não significa necessariamente que ela tem um distúrbio. Ela pode ter só uma dinâmica diferente. E isso são norteadores do trabalho, entender que a criança está em processo de desenvolvimento e cada processo é individual. Não existe neutralidade do psicopedagogo, pois ele conhece a problemática abordada e não pode evitar o seu envolvimento afetivo e não pode ser aproveitado também esse envolvimento para impulsionar a sua ação interventiva. Então, não existe essa coisa de eu não me envolvo sentimentalmente. Eu não sou. Você é um sujeito. É um psicopedagogo? É um psicólogo? Sim, é um sujeito. Vai se envolver. Vai ter casos que você vai se ver ali, vai ver o seu filho, o seu sobrinho, vai mexer com as suas estruturas só que a sua intervenção não vai ser norteada por isso, porque você é um profissional. Mas o afeto faz parte. O afeto faz parte do processo de entender o outro, do processo de empatia com a criança, no processo de trazê-la para perto, de criar uma relação. Então, calma, não existe neutralidade. Mas não é o afeto que te norteia. Mas ele estar lá não é um problema também, tá? E tal ação as ações do psicopedagogo deve procurar uma integração do aluno à vida escolar onde ele está inserido, respeitando suas limitações e possibilidades. E aí a gente lembra do vídeo anterior, a gente falando dos contextos e das réguas, né? Entender o aluno, tentar ajudá-lo a se integrar àquela régua, àquela medida, àquele sistema educacional, respeitando as suas limitações e a sua individualidade e a sua possibilidade, que está cheia de contextos sociais, culturais, econômicos e familiares. Então, entender os distúrbios de aprendizagem, entender o desenvolvimento infantil, saber que você é um sujeito de afetos e afetos não é um problema, e procurar sempre a integração dos alunos com todos os contextos que os cercam são os norteadores do trabalho do psicopedagogo dentro da escola. E aí, quais são as limitações? O que é difícil quando você é um psicopedagogo tentando uma intervenção de fracasso escolar especificamente? A gente tem uma limitação, às vezes, da criança no processo de intervenção, no processo de diagnóstico, porque ela representa, pelo que afeta a sua aprendizagem, então ela pode ter um distúrbio extremamente limitante para ela. E aí o psicopedagogo precisa aprender a lidar com isso e achar um caminho. Para mim, essa do meio é a maior problemática, que é a falta de dados. Às vezes você chega num caso, numa escola, num trabalho novo, que você não tem dado para trabalhar, você não sabe o que está acontecendo. Alguém te joga uma criancinha lá e fala: essa criancinha é problemática, e você não faz ideia de nada sobre a vida dela. E aí você pode ter até pais, vizinhos, familiares, professores, autoridades, e ninguém tem um dado significativo. Cada um fala uma coisa, porque nunca foi levantado, porque esse trabalho nunca foi feito, porque não há um prontuário, porque não há uma organização das informações. E aí você precisa começar a levantar informações para depois intervir. E isso é um processo lento, demorado, que normalmente depende de ajuda de terceiros. Então, é uma das limitações mais complicadas para o profissional dentro da escola. Falta de informação, falta de dados. E tem uma limitação que eu acho que eu coloquei aqui como muito importante, que é a limitação do profissional. Nossa, que apesar das nossas tentativas de comportar-se objetivamente, nós somos um sujeito subjetivo. Então, vai chegar um momento que pode ser que você não dê conta. Eu não dou conta desta demanda. E aí, pegando um exemplo bem selvagem, você está tratando num caso de uma criança que sofre algum tipo de abuso sexual.
E aí esse abuso o bloqueia, ele não consegue se relacionar, logo ele não consegue aprender e todas essas coisas, você chegou nisso. Só que de repente essa pauta é muito pesada para você, enquanto sujeito subjetivo, você não consegue lidar com aquilo, você não sabe como, porque isso te afeta num nível muito pessoal. Tá tudo bem, a gente passa de um caso para outro. E isso até nos atendimentos psicológicos a gente tem que ver isso. Quais são as demandas que a gente dá conta e quais são as demandas que a gente não dá conta de mexer. Porque se a gente mexer, a gente pode se afetar tanto com aquilo a ponto de mais piorar do que ajudar. Então a gente tem uma limitação e essa limitação precisa ser respeitada. E também a limitação de intervenção mesmo, porque você, enquanto profissional, não vai salvar o mundo, não vai fazer todo mundo ficar bonito, colorido, feliz e dar tudo certo. Às vezes você vai propor uma intervenção maravilhosa, você vai fazer um diagnóstico muito bem feito, você vai levantar dados de onde não tinha, você vai entender a criança e não vai resolver. Porque o sistema é muito maior, porque a instituição é muito maior, porque a situação política, econômica, social é muito maior que você. Você não vai conseguir chegar lá. E é isso mesmo, a gente se frustra, a gente vai dormir com raiva, a gente acorda no outro dia e faz de novo. Então, é uma limitação do profissional, no sentido subjetivo de não é porque não deu certo que você é um fracasso enquanto profissional, que você vai desistir, largar a toalha e falar não sirvo pra isso. A gente contorna, somos sujeitos subjetivos. A gente vai ser afetado de algumas formas e a gente precisa lidar com isso. E a gente vai ver um pouquinho mais disso no processo de diagnóstico, tá? No próximo módulo. E aí aqui, uma pincelada sobre o diagnóstico é isso. Recomendações psicopedagógicas com orientações de como se deve atuar com essa criança em seus respectivos ambientes de aprendizagem, escolar e doméstico. Isso é um diagnóstico. Você fazer recomendações, você entender qual é a demanda e fazer uma recomendação de intervenção, oferecendo alternativas e estratégias, tanto para o aluno quanto para os professores, né? Aí depende da demanda da sua escola. Se você vê às vezes que o problema não é as crianças, o problema são os professores, você vai trabalhar com eles e vai propor diagnósticos para o método de ensino, para a didática, para as relações dos professores. E é um consenso entre todos os especialistas da área que não se trata de diagnosticar somente alterações de aprendizagem. O importante é dizer como essa alteração acontece numa criança específica e assim estamos segurando que a sua intervenção, que pelo mesmo motivo, também vai ser específica. Então, não é rotular aquela criança. O diagnóstico não é dizer essa criança tem isso. Ponto. A criança tem uma alteração de aprendizagem? Ótimo. Como essa alteração funciona para aquela criança? Como se dá naquela criança? Porque nem toda criança disléxica é igual. Nem toda criança hiperativa é igual. Então, como aquela criança reage, né, diante dessa alteração? Como que ela lida com isso? E aí sim, especificamente como ela lida com isso, sabendo disso, tendo essa informação, você pode traçar uma intervenção específica sobre aquilo da criança. Porque quando você dá um rótulo hiperativa, você está dizendo que ela é hiperativa em tudo o tempo todo. E isso é um problema, e é assim que ela é, e ela é um problema. Não, olha, ela é uma criança hiperativa, porém, todavia, ela se dá muito bem com trabalhos manuais, ela precisa de mais estímulos do que as outras crianças, ela consegue aprender se for desafiador para ela precisa de uma explicação um pouco mais detalhada, ela tem um certo hiperfoco em determinadas atividades. Você entendendo como essa hiperatividade age sobre o comportamento e a aprendizagem daquela criança em específica, você traça intervenções mais efetivas. E isso diz sobre o diagnóstico e intervenção, que é o que a gente vai trabalhar depois. E aí, por último, não menos importante, quando o terapeuta, o psicopedagogo, o psicólogo, né, o pedagogo consegue chegar ao esboço de um modelo de aprendizagem do sujeito, então entender como aquele sujeito aprende, como que as alterações de aprendizagem reagem sobre ele já atingiu um nível de integração de dados que permite
levantar hipóteses sobre as causas dos problemas e do fracasso. E aí sim traçar direções para mudar a problemática existente, orientar a escola, orientar a família, procurar tratamentos especializados, porque às vezes essa criança precisa de acompanhamento de um assistente social, de um psicólogo, de um conselho tutelar, seja lá qual for o equipamento necessário. E aí você está pronto para integrar os dados que você já tem, entender como funciona, diagnosticar, propor uma intervenção e ter resultados efetivos para dar uma devolutiva. Então, essa é a função do psicopedagogo, olhar tudo isso daí. Se você for psicopedagogo naquela escola, né, se você for contratado para intervir, se a sua função for essa, é por aí o caminho. Agora, se você é um professor que está se especializando em psicopedagogia para melhorar a sua sala de aula, aí a gente vai falar como mudar os processos de avaliação, e aí entendendo tudo isso que a gente já falou até agora, como mudar o seu processo de ensino-aprendizagem para melhorar a sua relação com aquelas crianças e a aprendizagem delas. Então, por hora, as reflexões são essas. Quero ver muito de vocês na atividade, eu quero ouvir vocês, eu quero ler sobre vocês e eu quero que vocês digam sobre essas reflexões e como isso chegou até aí para mim, certo? A gente se vê no próximo módulo. Bons estudos!